Hoje é 31 de março de 2022. Juro que eu não ia tocar nesse assunto. Apenas fiz essa arte que vocês estão vendo aí na tela e mandei apenas para meus amigos militares. É uma coisa que eu faço sempre, todo ano, né? Todo ano, nesses 20 ou 30 anos que o Brasil guinou para a esquerda, eu continuo fazendo isso. Não ia comentar porque, sabe, uma mentira repetida muitas vezes vira uma verdade. Então, desde 1985, quando acabou o governo militar, os governos passaram a contar uma história e a reescrever uma história. O que é pior. História não se reescreve, a história acontece como aconteceu. São fatos. Mas o governo de esquerda preferiu contar sua versão fantasiosa do que ocorreram naqueles 20 anos a partir de 31 de março de 64, que nós chamamos de contra-revolução, porque a esquerda estava preparando um golpe. Nós apenas nos antecipamos a pedido da população. A população, a igreja, a OAB, todo mundo foi para a rua pedir pelo amor de Deus. Os militares daquela época eram diferentes dos militares de hoje, atenderam a população e fizeram o contragolpe. A partir de 85 e principalmente com a Constituição de 88, a esquerda no poder passou a chamar de golpe de 64 e a proibir uma série de coisas. Eu me lembro, quando eu era presidente da AORI, Seção Rio de Janeiro, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, que eu consegui com meu amigo general Ademar, que na época, ainda general de brigada, era o chefe do SECONSEC, Centro de Comunicação do Exército, consegui uns 20 kits bandeira. O que era kits bandeira? Era uma bandeira nacional para ser hasteada nas escolas públicas, um CD com hinos e canções, hino nacional, hino da independência, hino da bandeira, hinos e canções que no meu tempo de primário, né, que naquele tempo era primário e ginásio, no meu tempo a gente cantava pelo menos uma vez por semana em forma no colégio. Eu consegui os kits, me ofereci com outros oficiais lá da AORI, fomos aquelas escolas do entorno ali do quartel, nos oferecer não só para fazer o hasteamento da bandeira, cantar o hino nacional, como contar algumas histórias do Brasil. E, pasme, fomos proibidos pelos prefeitos comunistas da época. Não se podia cantar hino nacional nas escolas. Graças a Deus, a gente sempre dá um jeitinho. O comandante era um bom amigo, e já que a gente não podia ir na escola, a gente trazia a escola para o quartel, fazia o hasteamento, chamava lá a professora com o aluno mais brilhante, ou não sei o quê. Eles faziam o hasteamento da bandeira, a banda de música tocava o hino nacional, os soldados faziam um desfile que criançada gosta, e depois um lanche, cachorro-quente, que toda criança gosta. Então, com isso, eu consegui gastar os 20 kit bandeiras do meu amigo general Ademar. Isso é uma história. Outra história que eu me lembro é do meu amigo general de exército, Hamilton Mourão. Esse mesmo, que é o vice-presidente da República. Mourão, na época, era o comandante militar do Sul. E num 31 de março, como era praxe nos quartéis, ele fez uma palestra, uma alusão, explicando fatos daquela época.
inclusive para o público interno, quer dizer, perfeitamente dentro dos regulamentos, não fez cometeu nenhum crime, nenhum excesso, mas foi o suficiente para os partidos de esquerda reclamarem com a presidente Anta e queriam que ele fosse punido. Acabou perdendo o comando lá do... Infelizmente, como eu te disse, o exército mudou dos anos 80 em diante. E eu não vou aqui comentar isso, que não interessa. Quem conhece história, que leia. Ele foi para uma diretoria no quartel-general em Brasília até passar para a reserva. Posso ficar aqui contando um monte de aberrações. Um monte de aberrações. Mas como eu disse, eu não queria comentar isso. Isso é uma coisa nossa. Todo militar gosta do 31 de março, não sei o quê. Mas o que me irritou é que de manhã eu estava assistindo a CNN para ver as notícias, especialmente guerra na Ucrânia. E aquele idiota daquele jornalista jovem, não sei o que, Colombo, sei lá como é que é o nome dele, um garoto, não era nascido na época, então fica dizendo besteira que ele não tem a mínima ideia das besteiras que está dizendo. Né? Igual um papagaio, ele ouviu essa merda e fica repetindo, não, porque a ditadura torturava, porque... Isso parece um mantra da esquerda. Eles ficam falando exatamente ou aquilo que eles dizem que o governo fez, mas eles não dizem o que eles fizeram. Eles não dizem que eles massacraram um pobre tenente de polícia lá para ele não gritar, porque o pessoal não ouvia com a coronha do fuzil, o outro lá, o Lamarca, achatou a cabeça do pobre do tenente. Eles não contam. Eles não contam que numa dessas células comunistas, que tinha um monte de siglas da época, tinha uma no Nordeste, aonde o cara lá, eu tenho nome, tenho tudo, não me interessa, não vou contar história. Se vocês querem saber história, vocês pesquisem e estudem. Não tem que acreditar no que eu estou dizendo. Está tudo escrito em livro ou em jornal. É só procurar e ler. Então, o cara namorava uma menina de 16 anos. Namorava, forma de dizer, né? Porque era amante dele, né? Fazia todas essas coisas que você pode imaginar com uma menina de 16 anos, o que hoje podia ser considerado crime. Só que por um motivo qualquer, ou ele arranjou outra, ou ele não quis mais aquele namoro. Aí, como ela era íntima dele, podia contar segredos para o exército, mandou matar a menina. Então, quando o governo, não vou dizer governo militar não, porque a OBAN foi uma das operações mais bem sucedidas contra a esquerda, é paulista, e da polícia paulista. OBAN quer dizer, eu acho que Operação Bandeirantes, qualquer coisa assim. Então, sabe, essas coisas todas, Lamarca, o outro idiota que fizeram um filme agora, botaram um afrodescendente para representar ele, não vou nem dizer o nome. Acontecia quase tudo em São Paulo, mas tinha coisas do Rio. Dilma Rousseff era terrorista aqui no Rio. Em Santa Teresa, assaltou uma casa lá onde tinha era da amante do Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo, e roubou um monte de dólares que estava no cofre lá do Adhemar. Então, Dilma, inclusive, é uma do grupo dela que explodiram aquele pobre soldado Kozel, que era o sentinela no QG de São Paulo, né? Mandaram lá um carro, não me lembro se era um Fusca ou se era um Aeroíris, cheio de bomba em direção ao soldado, explodiu o soldado, pobre coitado, que sonhava em ser mecânico quando saísse do exército. Soldado Mário Kozel. Procura, como eu disse, eu não vou contar a história, vocês procurem, estudem, ou vão querer ser a vida inteira marionetes dessa turma. Deixa eu falar. Então, quando a esquerda matava, chamava de justiciamento. Matou muito. Na guerrilha do Araguaia, não vou dizer nome, mas tem os nomes todos aqui. Uma jovem que era chefe lá, dos guerrilheiros,
foi na casa de um mateiro. Mateiro é aqueles caras que sabem andar pelo mato. Poxa, selva amazônica, floresta amazônica, aquela região toda de Xambioá, não sei o quê. Pô, você tinha que ter a tropa que chegava da cidade e não entendia nada, tinha que ter um mateiro para ajudar. Então pegaram o filho do mateiro, amarraram num poste, e essa mocinha simpática de esquerda, né, começou a retalhar o garoto na frente de todo mundo, né? Cortou a orelha, depois cortou o braço direito, depois cortou o braço esquerdo, e foi que retalhando até o garoto que gritava dar o último suspiro na frente da família, para aterrorizar a família e mostrar o que acontece quando alguém ajudava os soldados perdidos na mata. Então, vim aqui com essa história de golpe e não sei o que, é para gente ignorante, que não viveu aquela época. Eu vivi. Eu ainda não estava formado, eu sou aspirante de 65, quer dizer, em 64. Ainda era aluno, mas fui para o Palácio Guanabara. Estava no Palácio Guanabara, eu, Monteiro já era tenente, ele era da turma de 61, ele já era tenente. Muitos de nós fomos para o Palácio Guanabara, até me lembro que foi uma correria, a gente imaginava que fôssemos o Palácio Guanabara na época fosse ser atacado pelos fuzileiros navais, que é uma tropa profissional, e ali tinha, a maioria era civis com revólver na cintura, pelo amor de Deus, ia ser um massacre. De repente houve uma correria lá no pátio, não sei o que, e está chegando um tanque, que é como o civil chama carro de combate. Nós fomos fazer o quê? Eu estava com uma carabina .30 M1, o que eu ia fazer com um carro de combate blindado? Nada. Mas, graças a Deus, era o capitão Etigói, família de militares, muitos inclusive, eu conheci um, quer dizer, conheci não, eu como aspirante servi com um Etigói de artilharia. Esse Etigói que chegou no carro de combate era de cavalaria e estava levando o carro de combate para ajudar na defesa do Palácio Guanabara. Então, tem muitas histórias por aí. E esse bobão da CNN me irritou, eu desliguei logo a televisão, falando um monte de besteiras, que o golpe, tortura, censura. Realmente havia censura. Eu, já tenente, eu via algumas censuras que eu achava imbecis, porque o censor era um milico imbecil. Gente, em todas as profissões você tem imbecil, tem padre, médico, tem tudo. Não tem padre pedófilo? Então tinha milico imbecil na época e que se arvorava de censor e ia censurar besteira. Eu não vou nem comentar isso porque faz parte. Agora, a esquerda tem raiva porque é uma doutrina de esquerda se infiltrar na escola, nos meios de comunicação, não sei o que. Claro, quem detém a palavra, quem detém a informação, detém poder. Então a esquerda sempre briga com o governo militar pelo fato de haver censura. Eu sinto até saudade dessa censura, porque hoje, não tendo censura, eu sou obrigado a ouvir besteiras como se meu ouvido fosse pinico. Hoje é muito pior, mas tudo bem. Deixa cada um dizer a besteira que quer e você, estudando, filtra o que é fake news e o que é verdade. Aliás, uma coisa que não tem nada a ver, mas que surgiu hoje na mídia, é que o Putin, tadinho, coitadinho dele, né? O filho da Putin, ele não está sabendo de nada do que acontece na Ucrânia. Ele não sabe que 9 generais já foram mortos, 9 generais dele. Ele não sabe que mais de 15 mil soldados russos já foram mortos. Ele não sabe. Porque quem é que num governo totalitário como aquele vai ter coragem de chegar para contar uma notícia ruim? Então, o ministro da Defesa, amigo dele de 10 anos, está em palpos de aranha porque não conta a verdade, não tem coragem. E outros. Então, você vê que são os males de você dominar a informação. Não tendo uma imprensa livre, ele não tem informações. Ele só recebe informação que o pessoal tem coragem de dar. Então, a Rússia continua vencendo a tal
exercício especial de... Ah, meu amigo, tá vendo? Não quis uma imprensa livre, agora fica sem saber das informações. Azar o seu. Outra coisa que esse menino da CNN criticou, porque o Braga Neto fez uma ordem do dia. Gente, todas as datas militares, o militar, seja ele de Marinha, Exército ou Aeronáutica, uma das coisas que eles mantêm é a tradição histórica, graças a Deus, porque num país que só pensa em futebol e que Anitta é a ídola, né? Lambendo o rabo lá daquele, sei lá o nome, aquela loura desvairada lá. Ah, não sei o nome, vocês conhecem. A foto tá aí nos grupos, vocês veem. Então, como eu dizia, nas Forças Armadas, nas datas militares, o comandante militar faz sempre uma alusão, uma ordem do dia, e com isso mantém a tradição histórica. Por exemplo, 19 de abril é o dia do Exército. E aí, o comandante do Exército publica uma ordem do dia, que é lida em todos os quartéis. O mesmo acontece no dia lá da Marinha, com o comandante da Marinha, e sabe, é uma praxe. E hoje, 31 de março, o Ministério da Defesa, do ministro Braga Neto, até o fim do dia ele é o ministro, ele vai passar para o Paulo Sérgio, que é o comandante do Exército, vai passar ao Ministério da Defesa, porque ele é o pré-candidato a vice na próxima chapa do Bolsonaro. Então eu acredito que o penúltimo ato dele, o último ato, vai ser a nomeação do sucessor. Ainda hoje, 31 de março. Mas ele, também com a assinatura dos 3 ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, publicaram a ordem do dia que, se vocês permitirem, eu lerei. Vou ler. Eu sei que vocês são preguiçosos, vocês não vão ler, e como isso circulou apenas no meio militar, eu acredito, né? O nego não vai publicar isso nos jornais de esquerda, a Foice de São Paulo e outros. Então, lerei com muito prazer a ordem do dia, que, aliás, foi muito simples e muito modesta, mas é a ordem do dia do nosso 31 de março. Como vocês veem, a ordem do dia alusiva ao 31 de março está publicada no site do Ministério da Defesa. Então, www.gov.br/defesa. Todo mundo pode ir lá ler. Como eu sei que a maioria dos meus queridos amigos é meio preguiçosa, com muito prazer vou ler para vocês. Ordem do dia alusiva ao dia 31 de março, publicado em 30/3/2022, às 20 horas e 23 minutos. Brasília, Distrito Federal, 30/3/2022. Tem que ser publicado na véspera, que é para que todo mundo nos quartéis recebam e possam transmitir para as suas tropas. O movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século, com isenção e honestidade de propósito, requer o aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser restrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. Neste ano, em que celebramos o bicentenário da independência com o lema Soberania e Liberdade, somos convidados a recordar feitos e eventos importantes do processo de formação e de emancipação política do Brasil, que levou à afirmação da nossa soberania e à conformação das nossas fronteiras, assim como a posterior adoção do modelo republicano que consolidou a nacionalidade brasileira.
O século XX foi marcado pelo avanço de ideologias totalitárias que passaram a constituir ameaças à democracia e à liberdade. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935, e as forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945, com a relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados e de aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico e na Europa. Ao final da guerra, a bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria afetou todas as regiões do globo, o que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas com a grave instabilidade política, econômica e social, comprometendo a paz nacional. Em março de 1964, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, as Forças Armadas e a sociedade em geral aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas que, depois, fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Nos anos seguintes, ao 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no Concerto das Nações e na aprovação da anistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento constitucional na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia, valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Assina Walter Souza Braga Neto, Ministro de Estado da Defesa, Almir Garnier Santos, Almirante de Esquadra, Comandante da Marinha, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército, e o Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, Comandante da Aeronáutica. Como viram, o 31 de março não foi um golpe, como dizem a turma do outro lado até os dias de hoje, como se fosse um mantra tentando enfiar na sua cabeça. Não. Foi um movimento do povo, para o povo e pelo povo. E os 20 anos de governos militares
foram os anos que maior crescimento trouxeram ao nosso Brasil. A grande hidrelétrica de Itaipu binacional, porque pertence também ao Paraguai, foi feita em parceria com o Paraguai, jamais seria ou será construída com os governos de hoje. Só num governo daquele tipo, militar, hierarquicamente disciplinado, as obras passavam de um governo para o outro e eram dado continuidade. Então entenda que esses 20 anos foi o que realmente fortaleceu a democracia que temos hoje, e não o contrário, como continuam dizendo. Estudem. Já disse aqui no canal vários livros. Se você quer conhecer bem os governos militares, tem uma série do Hélio Gaspari que é interessante. Muitos colegas meus do Exército não gostam muito do Hélio Gaspari, mas é um jornalista. Pegou mais de 5.000 documentos, juntou uma equipe e começou a processar os documentos. Dá para você ler. Logicamente, você sempre tem que ler mais de uma fonte para poder ter a história completa. E um livro de cabeceira meu é A Verdade Sufocada, do meu amigo Ustra. Ali é bom que dá nome aos bois. Então todos esses terroristas que assassinaram, mataram e fizeram coisas erradas naqueles anos, tá no livro do meu amigo Ustra. É só você ler e tirar as suas conclusões. Salve o 31 de março. Salve a nossa Redentora contra a Revolução. E até uma próxima ocasião, se Deus quiser.